Quando eu começo a receber o auxílio-doença, propriamente dito, eu posso fazer a conversão para uma aposentadoria por invalidez ou eu já posso receber diretamente a aposentadoria por invalidez ou eu tenho que seguir esse caminho? Esse caminho é obrigatório ou não necessariamente? Certo. Matheus, também gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar novamente participando desse podcast. E um tema bastante interessante, assim como o podcast anterior, um tema bastante pertinente. E já respondendo a tua pergunta, a gente tem essa série de dúvidas, recebe muitas das vezes esse tipo de questionamento. Eu posso receber aposentadoria de forma direta, eu posso receber o auxílio e depois, quando eu quiser, eu faço a conversão em aposentadoria por invalidez? Então, é uma situação importante, por quê? Porque você não necessariamente precisa iniciar recebendo o benefício menos duradouro, que é o auxílio-doença. Você pode já começar recebendo a aposentadoria por invalidez, desde que na perícia médica seja constatado que a sua incapacidade é total e permanente para o trabalho que você exerce. Então, se na perícia médica foi identificado que a sua incapacidade é total e permanente, você vai receber a aposentadoria por invalidez. E se na perícia médica foi constatado que a incapacidade é temporária ou parcial, então você vai receber o auxílio-doença. Então, esse momento da perícia que vai determinar se vai ser a aposentadoria por invalidez ou vai ser um auxílio-doença. Isso. Doutor Adelmar, deixa eu fazer uma intervenção. É muito interessante essa fala, doutor Adelmar, porque comumente nós encontramos as pessoas e eles falam, Matheus, dizendo que não, para se requerer uma aposentadoria por invalidez não tem jeito. O primeiro caminho é auxílio-doença, se não for auxílio-doença não recebe. E aí eu até falo, você vai fazer um agendamento, você vai lá e faz o agendamento, mas o que de fato, doutor Adelmar, vai determinar se você vai receber um auxílio-doença ou se já vai ficar logo de fato aposentado por invalidez, vai ser a perícia médica. E eu dou um exemplo, uma pessoa, ele é motorista de caminhão, motorista de ônibus, enfim, e ele teve um acidente e teve as duas pernas amputadas. Sim. Essa pessoa, na hora que for numa perícia, não vai ter o que se discutir. Ele já vai ficar aposentado direto por invalidez. Por quê? Ele é motorista, ele não vai mais ter condição de desenvolver aquela atividade. Então eu estou dando um exemplo, um caso, que logo de cara, no primeiro momento, ele já vai ficar aposentado. Nesse caso que o senhor falou, até uma reabilitação para ele em outra profissão às vezes é dificultosa, né? Porque às vezes a pessoa não tem um nível de instrução tão grande. Ele é motorista, sempre foi motorista, às vezes não tem um nível superior que possa ser reabilitado em uma função, por exemplo, que ele consiga trabalhar sem as pernas, né? Exatamente. Aí nós vamos aqui em exceção das exceções. Eu falo isso porque às vezes aquela pessoa ele não quer se tornar inválido. Inclusive, como o próprio benefício, como eu disse há pouco, ele mudou o nome. Né? Antigamente era aposentadoria por invalidez, e é conhecido popularmente por aposentadoria por invalidez. E hoje não é mais esse o termo. Aposentadoria por incapacidade permanente. Então, o nome mudou, porque as pessoas se sentiam com aquele termo pejorativo. E por que eu falo isso? Essa pessoa, ele quer voltar à atividade, ele quer voltar a ser motorista, ele não quer parar. Então, pode ser que tenha um caminhão adaptado, pode ser que ele utilize uma prótese. Enfim, ele quer retornar àquele seu trabalho que foi o que ele sempre fez. Então, teria essa possibilidade, sim. E esse benefício ele seria cessado, né? E ele poderia receber um auxílio acidente, que é um outro tipo de benefício, pelo resto da vida. Mas, enfim, pode ser que a pessoa queira, mas isso é uma exceção da exceção. São pessoas que, de fato, querem continuar na vida ativa produzindo. Matheus, e sobre esse tema ainda, já que o Dr. Cássio trouxe esse gancho, também a gente tem que entender que há aquelas pessoas, né, Dr. Cássio, que começam realmente recebendo o benefício, o auxílio-doença, e aí, aos poucos, vai sendo chamado, aquele pente fino, para fazer novas perícias. E chega um momento de uma certa perícia que já é identificado que houve um agravamento, né, doutor? Então, esse agravamento já gerou essa invalidez, né, essa incapacidade permanente.
Então, a partir daí, aí há também a conversão. Então, pelo próprio histórico do isso, INSS, a pessoa, pelos laudos, ele vai colacionando os laudos, vai juntando os laudos, até que em um certo determinado momento, o próprio INSS entende que aquela pessoa ali não tem mais condições. Houve um agravamento durante esse recebimento desse auxílio-doença, e chega um momento que a perícia mesmo vai determinar que realmente houve agora uma incapacidade permanente. Muito interessante. E aí, a partir desse momento, a conversão do auxílio-doença em uma aposentadoria